Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Estou muito feliz de estar aqui, aproveitar para agradecer a todos os irmãos que estão orando pela PEC, que estão orando pela minha vida. É uma alegria muito grande quando eu encontro alguns irmãos e me cumprimentam, dizendo: olha, estou orando por você, orando pela PEC. Isso enche o coração da gente de alegria, porque para estar aqui é um desafio imenso. É muito bom ser missionário, é um privilégio, mas a responsabilidade é imensa, é um desafio muito grande. E tudo começa em oração. Sem oração nós não chegamos a lugar algum. Então, muito obrigado pela intercessão dos irmãos, por tudo que os irmãos têm feito por esta missão, cedendo espaço, as salas para a ministração dos cursos. Isso enche o coração da gente de alegria, não só o meu, mas de cada aluno de diversas igrejas que vem para cá para aprender a palavra do Senhor. E o principal, transmitir essa verdade aos pequeninos. Então, muito obrigado ao pastor, irmão Chiquinho, enfim, a todos os irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui e ter todo esse apoio. Muito obrigado, meus irmãos. E continue orando pela PEC, pela minha vida, pois eu preciso muito. É um imenso desafio, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido a torre forte, como disse o salmista, esse lugar seguro para onde nós corremos todos os dias. E neste lugar encontramos paz, refrigério, descanso, abrigo, enfim, nele nós encontramos tudo que a nossa alma necessita e precisa. Então, por favor, continue orando, pois eu preciso muito, amém? E eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos um pouquinho desse livro tão especial, a palavra do nosso bom Deus, e depois, Cláudio, eu coloco o depoimento aí, tá bom? Muito bem, por favor, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, por gentileza. Versículo 35. Enquanto você abre, eu quero voltar um pouquinho aí no tempo. Recentemente, aqui em São Paulo, toda a cidade ficou naquele caos. Aquelas fortes chuvas, ainda estamos passando por isso, mas os irmãos estão lembrados do que aconteceu recentemente? As fortes tempestades, fortes ventos, causaram o quê? Exatamente. Muitos lugares ficaram horas, dias sem luz, sem energia. E foi um caos. Não estamos aqui, tá, para falar mal da empresa, tá bom? Nós estamos só voltando um pouquinho no passado aí, só para lembrar. E aí, nós vimos pessoas reclamando, pessoas desesperadas porque estavam perdendo o mantimento, pessoas do comércio, enfim, foi um caos. E tudo isso porque faltou algo. O que estava faltando? Luz. As pessoas se encontravam no escuro. E no escuro não tem como fazer nada, não é mesmo? A gente precisa de luz, não é mesmo? Para trabalhar, estudar, fazer as coisas simples do dia a dia. Estar no escuro é muito ruim. A gente, quando está em casa e aí fica aquela escuridão, imediatamente a gente lembra do quê? De vela, não é? De lanterna, para que haja luz. Porque sem luz a gente fica perdido. A gente pode cair, tropeçar, se machucar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas pensando agora na evangelização das crianças. A Bíblia nos conta a história de um homem que se encontrava no escuro. Mas não no escuro que nós passamos às vezes quando falta a luz. Não, era um outro tipo de escuridão. Esse homem conhecido de todos nós se chamava como? Bartimeu. Sua Bíblia está aberta aí?
A palavra de Deus relata a vida desse homem, que eu conheci a história dele quando era um menininho, lá na escola bíblica dominical. A história do cego Bartimeu. E você conhece essa história de cor, com certeza. Abra a sua Bíblia aí e leia comigo. O versículo 35 diz o quê? Vamos ler juntos? Podemos ler a versão que está aí no Data Show? Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. Nós temos aí um personagem, o principal personagem dessa história, Bartimeu. Bartimeu estava assentado ali todos os dias porque ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dele? Ele precisava do quê? Comer. Ele precisava de esmolas. Naquele tempo era diferente. Hoje um deficiente visual pode trabalhar, pode estudar. Hoje a tecnologia ajuda muito. Naquele tempo não era assim. A saída era mendigar. Era pedir esmolas, pedir socorro. Olha, eu estou aqui, eu preciso da ajuda de alguém. E nós sabemos que aquele homem vivia uma vida triste, de dor, porque ele não podia enxergar, estava no escuro. Mas a principal necessidade de Bartimeu não era a sua vista, não era a sua necessidade física. A maior necessidade de Bartimeu era espiritual. Bartimeu estava perdido na escuridão do pecado. Às vezes, nós ouvimos muitas pessoas ministrar sobre a vida de Bartimeu e enfatizam muito a necessidade física. Sim, está certo, ele não podia ver. Mas a sua maior necessidade não era voltar a ver. A sua maior necessidade era a salvação da sua alma. Bartimeu, durante anos, a Bíblia não relata quantos anos ele se encontrava ali naquela situação. A sua maior necessidade era ser livre, era ser salvo da escuridão, do pecado que a sua alma se encontrava. E aquele homem assentado ali, a mendigar, nos lembra a necessidade maior da humanidade e principalmente das crianças. As crianças também têm uma necessidade. Nós sabemos que elas têm várias necessidades: lazer, estudar, comer, vestir. Mas a maior necessidade das nossas crianças hoje não é ter coisas. A maior necessidade hoje das nossas crianças é a salvação. Porque milhares de crianças hoje estão perdidas nas densas trevas do pecado. Um dia eu estava perdido nas trevas do pecado. Aquele menininho de 8 anos estava perdido, sem direção, com a sua vida vazia, sem sentido. E hoje milhares de crianças se encontram assim como Bartimeu lá no passado. Uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida na escuridão das trevas do pecado. As crianças têm necessidades, mas a sua maior necessidade é a salvação. Elas não precisam de presentes caros, porque a alegria é passageira. Ela pode ganhar um videogame mais caro que existe hoje. Logo, logo essa alegria vai passar. E o vazio continua. Porque o vazio da alma só pode ser preenchido por Cristo. Presente algum, roupa alguma, tênis de marca, jamais pode preencher o vazio da alma de uma criança. Ela precisa de Jesus. Bartimeu se encontrava nessa situação, perdido, a mendigar. Ele precisava da ajuda de alguém, e ele já tinha ouvido falar de alguém que poderia mudar o quadro da sua vida. Quem ele era? Quem é esse homem? Exatamente. Então eu quero que você, juntamente comigo, faça essa comparação, tá bom? Nós vamos viajar na história, mas permanecer agora aqui, no presente.
Eu quero que você olhe para a história de Bartimeu com essa perspectiva, a visão, este olhar, a evangelização das crianças. Então, no versículo 35, nós temos a condição e necessidade da criança. Qual é? Ela é pecadora. Ela precisa de Jesus, porque está perdida na escuridão do pecado. No Brasil, há mais de 40 milhões de crianças. São muitas crianças e com certeza já aumentou esse número. Milhares de crianças que estão nessa condição, com essa necessidade. Eu preciso conhecer a Cristo, porque a minha vida não tem sentido. Há um vazio que só pode ser preenchido por Cristo. Assim era a vida de Bartimeu também, a vagar, assentado, a mendigar. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, o versículo 19, nos faz lembrar sobre isso. Lá diz assim: levante-se no meio da noite e clamem, derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos. Agora preste atenção aí. Pois desfalecem de fome pelas ruas. Aí nessa versão diz que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Hoje nós temos milhares de crianças que se encontram nessa situação. Miséria, fome, é uma necessidade. Mas a maior necessidade dessas crianças é espiritual. Essas crianças precisam de alimento? Sim, precisam, mas elas precisam do pão da vida, que vai preencher o vazio da alma. O pão da vida, que é Jesus, que vai saciar esta fome que comida alguma na face da terra pode saciar. É só Cristo, é só Jesus. Esse versículo relata a situação do povo de Deus, lá no cativeiro, sofrendo. E ali, Jeremias falando ao povo, convocando o povo para clamar, para suplicar ao Senhor pelos seus filhinhos, pelas crianças que estavam sofrendo naquela situação. Hoje, no ano de 2024, essas palavras que o profeta Jeremias proferiu lá atrás são muito atuais. É o que nós temos visto hoje. Crianças que desfalecem nas esquinas, nas drogas, na prostituição, enfim. Crianças que estão famintas. Muitas do alimento, sim, mas o principal, estão famintas por salvação. As suas vidas sem sentido, vazias, precisam de alguém, e esse alguém é Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Assim era a vida de Bartimeu, vazia, perdido na escuridão do pecado. E a Bíblia também nos relata uma situação que aconteceu lá no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim, preste atenção: o povo que vivia onde? Exatamente, um homem chamado Bartimeu que vivia onde? Na escuridão. Veja o que diz mais o versículo. O povo que vivia em trevas viu o quê? Uma grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, o que foi que aconteceu? Exatamente. Esta foi o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. O povo daquele lugar, daquelas cidades, eles estavam assentados em densas trevas. Mas um dia, o que foi que aconteceu? Quem foi que aquele povo avistou? Quem foi? Aquele povo avistou um homem. Quem era esse homem? Jesus. Aquele povo que estava ali assentado à sombra da morte, perdidos na escuridão do pecado, avistaram a luz. Naquele dia, a luz raiou no coração daquelas pessoas. E quem é essa luz? Quem é a luz da vida? É Cristo, o nosso amado Salvador.
Naquele dia, aquelas pessoas, eu não sei quantos anos esperaram para ver o cumprimento dessa profecia, de ver com seus próprios olhos o Messias prometido lá no Éden, a primeira promessa que o Senhor fez. Anos se passaram, pessoas esperaram, e naquele dia a profecia se cumpriu, profecia que foi dada ao povo lá atrás pelo profeta Isaías. Naquele dia, as pessoas que estavam assentadas naquela escuridão, na escuridão das trevas do pecado, avistaram esta luz, e as suas vidas foram totalmente mudadas, porque naquele dia a luz raiou em cada coração, dissipando todas as trevas do pecado. Era assim na vida daquele homem. Bartimeu estava sentado, esperando por alguém. Hoje nós temos milhares de crianças que esperam por alguém, por Jesus, porque muitas nem o conhecem, outras só o conhecem de ouvir falar. Escutam muito falar sobre Jesus, 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 mas não sabem quem Ele é. E assim como aquele homem assentado à beira do caminho, hoje nós temos milhares de crianças aguardando por esse Jesus. E não é só fora, é dentro da igreja também. Dentro da igreja nós temos crianças que ainda não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Elas o conhecem de ouvir falar. Ainda se encontram nesta condição. Ainda estão perdidas na escuridão do pecado, porque ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo. Então veja a nossa responsabilidade. E aquele homem Bartimeu aguardava, assim como milhares de crianças aguardam hoje. Então no versículo 35 nós temos aí a necessidade e a condição daquele homem e das crianças hoje. Mas a história continua. E o que foi que aconteceu? Vamos continuar aí no texto? O que foi que aconteceu? No versículo 36 nós diz o quê? Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. E aí no versículo 37 nós temos: disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E no versículo 38 nós temos: então começou a gritar. O que foi que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No versículo 38 nós temos um clamor. É o pedido de socorro. Assim como Bartimeu pediu por socorro, ele ouviu, ele sabia que aquele homem podia fazer algo por ele. Ele sabia que aquele homem, Jesus de Nazaré, podia transformar a sua vida. E imediatamente ele começou a pedir o quê? Socorro. Eu não aguento mais viver nesta situação. Hoje nós temos milhares de crianças que estão a clamar, que estão a pedir por socorro. Elas estão clamando nas praças, nas ruas, nas escolas, em casa, no meio da sua parentela, e às vezes é um grito silencioso. E será que você pode ouvir o pedido de socorro das crianças? Porque elas estão sendo bombardeadas todos os dias com ideologias, teorias que vão contra a palavra de Deus, que só fazem com que elas se afastem cada vez mais da palavra de Deus. Crianças que são agredidas, seja verbalmente, fisicamente, etc. Crianças que sofrem, crianças que estão presas nessa escuridão do pecado e clamam por socorro. Bartimeu naquela multidão gritava, ele dizia: eu preciso de ajuda. Hoje milhares de crianças estão a clamar:
eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus. Elas estão a clamar. Será que você pode ouvir? As crianças, elas são fofinhas, são bonitinhas, sim, mas elas precisam de Jesus. Porque o vazio da sua alma só pode ser preenchido por quem? Por Jesus. São crianças que se encontram assim, meninos e meninas perdidos na escuridão do pecado. Meninos e meninas que estão com seu coração vazio, sem sentido. Hoje nós temos um grande índice de crianças que já estão cometendo suicídio, que vivem depressivas, que sofrem e clamam por socorro. Será que você pode ouvir o clamor das crianças? Porque elas estão a clamar, a pedir por socorro. Será que você pode ouvir o clamor, o pedido de socorro? Elas estão a clamar. Então, no versículo 38, nós temos um clamor, um pedido de socorro. E o que foi que aconteceu? Veja aí na sua Bíblia. No versículo 39, o que foi que aconteceu? Vamos ler? 1, 2, 3. Ele clamou. E o que foi que a multidão fez? Pare de clamar, porque Jesus não tem tempo para um mendigo, em outras palavras. Pare de clamar, porque Jesus não tem tempo para um pobre cego. Pare de clamar, Bartimeu. Hoje é o que a gente escuta de muitos adultos. No versículo 39 nós temos a falta de visão. Hoje nós temos muitos adultos que se comportam como a multidão. São apenas crianças, não precisam de Jesus. São muito pequenas, são muito novas, não vão entender o Evangelho. Para que todo esse trabalho? Para que evangelizar a criança? Tem adultos que acham que elas nem pecam, já começa por aí. Mas criança peca, tá bom? Porque ela faz birra, ela desobedece, ela fala palavrão. E isso é pecado. Ou não é pecado? É pecado. E a Bíblia diz que todos são pecadores. O salmista Davi disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado fui o quê? Concebido. Todos já chegam neste mundo pecadores. O único bebê que nasceu sem pecado foi Jesus. Todos os bebês que chegam aqui não são anjinhos, são pecadorzinhos, tá bom? E aí vão crescendo e precisam ouvir a mensagem do Evangelho o mais rápido possível. Charles Spurgeon disse: preguem o Evangelho cedo, porque as crianças começam a pecar cedo. Sim, elas começam a pecar cedo, e ainda mais nesse mundo tão mau e malicioso no qual nós estamos inseridos. Hoje uma criança de 4 anos sabe mais coisas do que eu e você. Sim, por isso ela precisa ser confrontada com a palavra. Isso é pecado. E tem alguém que foi castigado no seu lugar para te salvar deste castigo. Quem ele é? É Jesus. Elas entendem e aprendem inglês, francês, karatê, natação, não é mesmo? Elas podem entender o Evangelho também. Elas não são muito novas para ouvir o Evangelho. Não há idade específica para pregar o Evangelho. A gente prega desde pequenininho. Ela já vai ouvindo: Deus ama você, porém você é pecador. Mas Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados. E no dia certo, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai convencer o coraçãozinho dela, e naquele dia ela vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Comigo foi com 8 anos, com outros foram com 6, 7, 5 anos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que pregar o Evangelho a todas as faixas etárias. Amém, meus irmãos? Então, no versículo 39, a gente tem a falta de visão. A multidão
dizia: olha, pare, Bartimeu. Hoje, nos nossos dias, muitos adultos dizem: são apenas crianças, não precisam de Jesus. Mas será que é assim? O que foi que aconteceu lá em Marcos 10, 13? Vocês estão lembrados? Lembram-se que algumas crianças chegaram para ficar pertinho de Jesus. O que foi que aconteceu? Os discípulos olharam e disseram o quê? Disseram o quê? Não, Jesus não tem tempo para as crianças. Voltem para casa porque não há tempo. Olha que interessante, lá na multidão, Bartimeu praticamente ouviu isso: olha, desiste, vai para casa, porque Jesus não tem tempo para você não. As crianças ouviram a mesma coisa. E o que foi que aconteceu? Jesus disse o que aos discípulos? No versículo 14: deixem que venham. O que? Deixem que venham, porque dos tais é o reino. Ou seja, elas precisam ouvir o evangelho. Elas também precisam ouvir a boa notícia de salvação. Então, no versículo 40, nós já temos a ordem de Jesus, porque o que foi que ele disse? Então Jesus parou e ordenou que trouxessem o quê? O homem, o cego. Lá, naquela situação, naquele dia com as crianças, foi a mesma coisa. Jesus parou tudo e disse o quê? Deixem que elas venham. Em outras palavras, tragam as crianças a mim. Foi isso que Bartimeu ouviu na multidão. Mas depois ele ouviu o quê? Olha, tem bom ânimo, vem aqui, porque Jesus quer te ver. Imagine a alegria do cego, imagine a alegria das crianças. Olha, Jesus tem tempo, pode vir. Ele deu uma bronca na gente agora, então pode vir. Foram os próprios discípulos que impediram e agora olharam para as crianças, em outras palavras, e disseram: olha, fiquem alegres, Jesus tem tempo para vocês. Lá na multidão, Bartimeu ouviu isso também. Olha, tem bom ânimo, vem, porque ele quer te ver. A ordem de Jesus, no versículo 40. E há uma ordem registrada em Marcos 16, 15, que nem precisa abrir a Bíblia. Todo crente tem que saber de cor esse versículo. Diz o que lá? 1, 2, 3. Ninguém sabe? Já esqueceram? Ide. Mas assim está muito feio. 1, 2, 3. Ide. Marcos 16. Mas está muito fraco. Marcos 16, 15. Igual a gente faz com as crianças. Vamos. 1, 2, 3. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide. Marcos 16. Muito bem. É a ordem de Jesus registrada nas Sagradas Escrituras. E você prestou atenção? Preguem o evangelho a toda. Não há grupos específicos. Todos devem ouvir a mensagem da salvação. Então a ordem de Jesus é esta: tragam o homem a mim, tragam Bartimeu, tragam as crianças a mim, deixem que elas venham. Porque o que vai acontecer? Para concluir, o que acontece em seguida? No versículo 41, diz o quê? Jesus faz uma pergunta, não é mesmo? O que você quer que eu lhe faça? E aí Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. E o que foi que aconteceu? Jesus disse o quê? Receba a visão, a sua fé. Amém. Agora Bartimeu estava diante de alguém que podia mudar a sua vida. E ele ouviu: o que você quer? E ele disse: eu quero ver. E naquele mesmo instante,
Bartimeu recebeu visão, mas essa não era a sua maior necessidade. O que foi que aconteceu no coração de Bartimeu? Aquelas densas trevas dissiparam, porque o que foi que aconteceu na vida de Bartimeu? A luz raiou. E quem é esta luz? Quem é a luz da vida? Jesus. No versículo 42, nós temos a salvação, a nova vida que Bartimeu recebeu naquele dia. Bartimeu não estava mais no escuro, ele tinha visão, mas agora o principal, ele tinha uma nova vida, ele tinha a luz da vida, a vida eterna. Porque o que é que diz em João 8,12? O que é que diz em João 8,12? Vamos ler juntos? De novo, Jesus: eu sou a luz, quem me segue, pelo contrário, terá. Naquele dia, Bartimeu teve este encontro. Ele encontrou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. A sua vida agora seria diferente, porque agora ele não estava mais na escuridão do pecado. Agora ele tinha a luz da vida. A luz raiou em seu coração, dissipando toda a treva do pecado. E o que foi que aconteceu? Qual é o resultado de tudo isso? Bartimeu sai o quê? Testemunhando com a sua vida, porque agora ele tinha uma nova vida. E por onde ele passou, o que foi que ele testemunhou? Jesus me salvou. Hoje eu tenho visão, sim, mas a minha vida foi transformada porque eu tive um encontro com a luz do mundo. Hoje eu tenho vida nova, hoje eu tenho vida eterna, a luz da vida. Amém? E isto também é para as nossas crianças. A criança que se achega, que conhece a Cristo, também passa por tudo isso. E que você seja essa mão amiga que leva a criança a quem? A Cristo, aquele que pode transformar a sua vida. Que você não seja como a multidão que olhou para o cego e disse: olha, para de clamar. Que você não seja como os discípulos que olharam e disseram: são apenas crianças, não há tempo. Que você seja essa mão que se estende e diz: olha, eu quero te ajudar, eu quero te apresentar quem é Jesus. Porque as outras coisas quem vai fazer é Ele. Ele só quer usar a sua vida. Você é o instrumento que Ele usa para conduzir a criança a Cristo. Amém? Você está disposto a fazer isso? Será que você escuta o clamor das crianças? Escute e estenda a mão e conduza essa criança a Cristo, a luz da vida. Jesus, o único que pode mudar a sua vida. E aí o que acontece com essas crianças? Aí é diferente. Aquelas que têm um encontro com Jesus, meninos e meninas, aí eles não estão mais agora no escuro. Agora eles têm o quê? Visão. Eles sabem para onde eles estão caminhando, porque eles estão caminhando agora com Cristo. Meninos e meninas que serão o quê? Salvos da escuridão do pecado, assim como foi com Bartimeu. Meninas e meninos que agora andarão na luz. E o vazio do coração? O vazio do coração será preenchido por quem? Por Cristo. Agora a vida tem sentido, não vai estar mais vazio, não é mesmo? O que é que acontece? Jesus reina no coração da criança.
e agora há sentido para a sua vida. Agora eu não estou mais perdido na escuridão do pecado. Agora eu tenho a luz da vida. A minha vida tem sentido, mas não é só com as meninas. Os meninos também têm o quê? O seu coração preenchido. Meninos e meninas que agora estarão andando na luz e também testemunharão como Bartimeu testemunhou. Porque o que foi que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14? Vocês são a luz do... Aquele que é salvo da escuridão, do império das trevas, agora pode dizer, eu sou filho da luz. É assim com as nossas crianças. E elas começam a iluminar. Na escola, em casa, no bairro onde moram, elas começam a levar a luz aonde está escuro. Foi isso que aconteceu com um menininho de 8 anos, que creu nessa verdade e começou a iluminar a sua casa. E hoje toda a minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, estão andando na luz também. Porque lá atrás, aquele menininho foi salvo das densas trevas do pecado. E hoje está andando na luz. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E mais uma vez eu pergunto, você está disposto a ajudar meninos e meninas? Sim? Porque aí a missão não vai parar. Você vai ter que ajudar essa criança a andar na luz. Que aí é onde entra o discipulado. Você vai ajudar essa criança a andar com Jesus. Porque vai chegar um dia que ela estará andando sozinha e conduzindo outros à luz da vida, o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, assim como foi com Bartimeu, pode ser com cada criança hoje. Ficar sem luz, a energia elétrica é ruim, não é mesmo? Mas estar perdido na escuridão das trevas é pior. Então que você, todas as vezes quando você se encontrar no escuro, lembre-se, eu não estou mais no escuro, na escuridão do pecado, porque a luz já brilha em meu coração. E lembre-se da sua responsabilidade de conduzir outros a esta luz. Amém? Muito obrigado pela atenção. Olha aí, 35 minutos, certinho. O pastor não vai puxar a minha orelha. Muito bem. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção dos irmãos, de vocês. E rapidamente, eu só quero compartilhar com os irmãos um pouquinho. Nós já vamos terminar o ano, já estamos em novembro, e eu só quero relatar com os irmãos duas coisas, foram diversas, mas no começo do ano eu tive a oportunidade de estar lá no Agreste Paraibano, ajudando a APEC da Paraíba a realizar o projeto Entre as Crianças no Agreste Paraibano. Foi em janeiro, nós passamos 2 semanas realizando todo o projeto lá e foi uma bênção. Muitas crianças foram salvas e as igrejas que apoiaram o trabalho, o projeto, continuam trabalhando com as crianças que foram alcançadas. Aí o tempo foi passando, em junho, eu fui ajudar a PEC lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas orações dos irmãos que oraram pela viagem. Foram horas de viagem, porque o aeroporto não estava funcionando ainda. Foram mais de 10 horas de viagem, muito tempo. Mas graças a Deus correu tudo bem, foram 2 semanas também, evangelizando as crianças. Foi logo quando as águas tinham acabado de abaixar, muita sujeira, enfim. A gente pôde ajudar também e foi uma grande bênção estar ali. Foram 2 eventos que aconteceram durante o ano, 2 projetos onde eu pude ajudar, porque a PEC está em todo o Brasil e em todo o mundo também. E durante o ano eu tive várias atividades, tem muitos testemunhos para compartilhar. Um deles foi de uma menininha. Ano passado eu estive ministrando numa conferência missionária na igreja presbiteriana lá em Vila Nilo. E aí, ao término, eu disse: olha, você
que deseja receber a vida eterna hoje, você pode conversar comigo no final. Enfim, terminou, as crianças saíram, mas ficou uma menininha. E aí ela veio até mim dizendo assim: tio Leandro, missionário Leandro, eu quero receber essa nova vida que você falou. Aí eu falei, amém. Aí convidei uma irmã para me acompanhar no aconselhamento, sentamos ali, porque a gente faz algumas perguntinhas para ver se a criança entendeu a mensagem do Evangelho. E aquela menininha respondeu direitinho as perguntas, fez a oração e recebeu a nova vida. Este ano, eles me convidaram de novo para estar lá. E aí, quando terminou, quem é que veio me procurar no final? A menininha. Se eu não me engano, é Ana Luísa o nome dela. E ela disse assim: missionário Leandro, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. Você fez a oração, não foi ano passado? Recebendo Jesus no seu coração. Aí ela falou, sim, Jesus é o meu Salvador. Eu falei, amém. E você tem o quê? Uma nova vida. Ela, sim, a vida eterna. Bem pequenininha assim. Veja que maravilhoso. Outro testemunho, estava ministrando numa igreja e falando do sacrifício de Cristo na cruz, o menininho olhou para mim e disse assim, tio Leandro, só uma gota do sangue de Jesus já pode limpar o nosso coração de todo o pecado, não é mesmo? Eu falei, sim, só uma gotinha é suficiente para limpar toda a impureza do pecado. Enfim, são vários testemunhos que a gente presencia e enche o coração da gente de alegria. Então, por favor, continue a orar pelo meu ministério junto à PEC, pois eu preciso muito, meus irmãos, para que mais e mais crianças sejam conduzidas a Cristo, à luz da vida. Ore por cada mantenedor que tem apoiado o meu ministério junto à PEC. Quero agradecer porque tem irmãos sentadinhos aqui que oram. Eu sei que todos oram, tá? Mas tem aqueles que sempre mandam o recado, estou orando por você. Aqueles que enviam a ofertinha de amor. Muito obrigado, meus irmãos. Você sabe que eu estou falando com você. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Se eu estou aqui, é porque tem irmãos que estão aqui atrás, segurando as cordas deste ministério tão precioso. Amém? Então, eu sempre repito isso, ore, ore, porque é o que nos mantém de pé, é a oração. E por último, ore pelo trabalho que a gente tem aqui. Nós já concluímos o curso, mas ano que vem vamos voltar novamente com os treinamentos. E peça ao Senhor que envie mais alunos, mais irmãos e irmãs para que estejam aqui sendo treinados, capacitados para alcançar as crianças que estão aqui na Zona Norte de São Paulo, que ainda esperam pela boa notícia de salvação. Amém? Muito obrigado. E pode colocar o vídeo, por favor. Esse primeiro é do Agreste, onde nós fizemos o projeto em janeiro. O teu amor, mostrar justiça, mostrar tua graça, ser luz na escuridão. Sentir a dor, mudar o mundo com amor, ter voz ativa, ser tua igreja, ser luz na escuridão. O próximo é do Rio Grande do Sul. Um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar. Água. E das trevas a luz nos resgata.
casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai, que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele existirá. Somos nós, somos nós, somos Amém. E agora, em 2025, tem outros projetos. E aí depois eu compartilho, tá bom? Muito obrigado. Agora o senhor vai puxar a orelha que eu passei do horário.